Boa noite, bem-vindos ao nosso encontro de sexta-feira. A gente está falando da Escola Rama e do Instituto de Permacultura da Pampa, que fica aqui na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, e toda sexta-feira a gente tem um encontro para falar do que a gente tem chamado de campo interno, nosso espaço interno, e como isso interfere nas decisões que a gente toma no campo externo, ou seja, como é que eu tomo decisões de campo e decisões no mundo. Ou seja, existe uma correspondência entre o que está dentro e o que está fora, entre o que está no alto e o que está embaixo, e a gente precisa começar a ter mais claro quais são essas relações para ter mais efetividade. E também para quando a gente recebe estímulos externos, a gente ser mais efetivo na interpretação e no processamento dos estímulos que a gente recebe para poder dar melhores respostas ou respostas que tenham mais a ver com o que a gente está querendo fazer. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Oi, Guto, Rafael. Ruth, Fátima, Gisela, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente trouxe um assunto muito direto, que mostra essas coisas de uma forma muito direta, que tem a ver com a nossa postura física, corporal. E isso tem tudo a ver com o que a gente fala sobre saúde integral. Então a gente constrói saúde integral nos vendo como seres inteiros, como seres que pensam, sentem, comem, e uma coisa sempre interfere na outra, ou seja, a nossa mente, nossos sentimentos criam uma liberação ou uma redução, por exemplo, de hormônios no nosso corpo. Isso afeta a nossa saúde. O que eu como também afeta o meu estado de humor. Então a gente tem sempre essas relações acontecendo. Eu vou ver se a nossa querida Mari já entrou aqui pra gente começar com ela o nosso assunto de hoje. Boa noite, Fazenda da Flor da Canastra. Boa noite todo mundo que está entrando, boa noite. Hoje o nosso assunto é postura, mas a postura do corpo, mais diretamente, o que a gente pode... Ahá! Fiquei sumida aqui. A gente só viu um veleiro aí atrás. Pois então, não dá casa de praia sem um barco, não é casa de praia, né? Ah, é isso. Boa noite, Mari. Boa noite, tá me enxergando direitinho aí? Tô Tá te escuro. enxergando. Só um pouquinho, eu vou acender a luz. Beleza, pronto. Melhorou um Conta pra pouquinho. nós, Mari, o que é que a gente vai compartilhar hoje? Então, hoje a gente vai falar da danada da postura, que a gente tanto fala, e o João tanto fala das galinhas e a postura das galinhas. Hoje a gente fala da postura, que a gente pensa tanto e se preocupa tanto internamente, como que a gente vai fazer esse processo, né? Como que a gente vai iniciar esse processo interno, e às vezes as pessoas têm dificuldade com esse olhar atento que a gente propõe e essa postura de presença para estar atento às coisas que acontecem. E eu percebo que nas questões de expressão corporal, da nossa expressão corporal e não da expressão corporal do outro, é uma das melhores ferramentas que tem para a gente conseguir começar a trabalhar essa postura de auto-olhar. Né? Antes de eu olhar para os meus pensamentos, se eu tenho dificuldade, eu posso olhar para a minha postura. Né? E quais os benefícios e as questões prejudiciais que a minha postura traz no meu dia a dia. Né? Porque quando a gente fala de expressão corporal, ou de o corpo fala, ou essa linguagem não verbal que a gente tem, e hoje a gente vê muito isso na internet, normalmente é para a gente olhar e perceber o outro. Né? Como o outro botou a mão aqui, fez assim, fez assado, está querendo me dizer alguma coisa. Mas o que, que eu estou querendo me dizer com a minha postura? Né? E é aí que entra a importância realmente da gente observar para esse lado. Sim, porque a gente sabe, né, e é um assunto que a gente traz até com uma certa frequência aqui, que nós somos julgados por uma série de motivos, né? Se você diz alguma coisa, alguém já pode te encaixar num partido político. Se você diz uma outra determinada coisa, a pessoa já acha. Ou seja, a gente julga muito rápido a partir não só do que se diz, mas a partir da aparência das pessoas, a partir da postura física das pessoas. Então a gente sabe
E a aparência, que tudo que está mostrado externamente são sinais para os outros nos interpretarem e, infelizmente, julgarem às vezes rápido demais. A questão é, então, o quanto isso faz com que a gente se interprete, ou seja, se eu consigo olhar que posturas eu tenho e se eu consigo ver o que isso quer dizer na minha cabeça. É isso? Exato. Quando a gente fala de posturas, a gente tem que perceber que há dois tipos de posturas básicas, que são as posturas de alto poder e posturas de baixo poder. Posturas de alto poder a gente pode lembrar, por exemplo, quando a gente ganha alguma coisa, né? Que a gente tem uma tendência a ocupar o espaço, a gente estica o braço, se expande, levanta o queixo. Quando a gente olha na natureza, os animais que demonstram esse poder, eles também se expandem, né? O gato fica maior para inibir o oponente, o cachorro oriça os pelos de cima, então eles têm esse comportamento, o ser humano também tem esse comportamento. Quando a gente olha esse viés de expansão para um lado negativo, por exemplo, para se opor, para se sobrepor ao outro, para evidenciar uma soberba, um poder desnecessário, isso não vem ao caso, né? Quando a gente fala de posturas de alto poder, a gente está falando de como eu ocupo o meu espaço aonde eu estou, né? E perceber que e da mesma forma, desculpa, as posturas de baixo poder são as posturas quando a gente pensa lá, nós temos dois gatos, um se oriçou inteiro, que seria o dominador, e o outro se recolhe, que seria o que mostrou que não tem tanto poder. Quando a gente traz isso para o ser humano, a gente percebe que, analisando a nossa postura, quando a gente está deprimido, ansioso, desconfortável, a gente tende a se encolher. Então, eu diminuo os ombros, fico numa postura mais protegida, né? Ou seja, uma postura protegida, porque inconscientemente tem algo que está me colocando em perigo, uma ansiedade, um perigo eminente. Quando eu tenho uma postura de segurança, por exemplo, coloco as costas para trás, amplio os ombros, me sento confortável na cadeira, ocupo o meu espaço de forma consciente e tranquila, eu, da mesma forma, os meus hormônios trabalham de uma maneira em que eles auxiliam o meu bem-estar. Ou seja, o corpo responde à mensagem que os meus hormônios respondem à mensagem que o meu corpo passa, né? Por isso que é importante a gente olhar para as posturas dessa maneira. Isso. E o que a gente está colocando, na verdade, é um caminho inverso, e isso acaba funcionando como uma ferramenta para nós, porque a gente aqui no campo observa, é muito fácil de ver. E uma coisa que todo mundo já viu, o gato ou o cachorro deram a barriga, né? A gente fala aqui que deu a barriga, ou seja, que ele senta para trás e dá a parte frágil dele, né? Então, quando a gente se encolhe e se fecha, a gente está protegendo toda a nossa parte frágil. Por isso que ela é uma postura que mostra fragilidade, porque é isso que a gente faz na nossa forma animal, né? Com o nosso corpo, a nossa forma mais primitiva, né? Aí tem outra coisa muito fácil da gente ver no campo, o animal colocar o rabo entre as pernas, tanto que a gente usa essa expressão quando a pessoa sai humilhada de uma situação, né? Não é uma coisa bonita de se dizer, é uma forma grosseira, né? Enfim, mas e pôr o rabo entre as pernas, quando os animais fazem isso, eles estão com receio, eles estão protegendo as partes sexuais e vitais, estão se contendo, estão segurando, estão retraindo o esfíncter. E tudo isso porque o sistema deles não pode estar relaxado, ou seja, ele não pode estar com as partes frágeis abertas, né? E ao contrário, a gente mostra então as costas, né? Tem uma outra postura muito interessante que a gente coloca nos cursos com relação a setores. Setores são as energias externas de uma área. Tudo que você não pode controlar diretamente, a gente chama em permacultura de setores. Então, o setor é sol, vento, chuva, tempestade, de onde vem cada coisa, volta ao seu terreno. O que você faz para se relacionar com isso? Então, a gente diz, ou eu abro os braços e recebo, né? Assim como eu recebo um amigo com um abraço. Ou eu fecho e digo, não, eu não quero você aqui. Então, quando eu estou fazendo
uma barreira vegetal. Por exemplo, no campo eu estou fazendo uma postura de fechamento ou onde eu estou conduzindo o ar para outro lado, né? Então, eu estou tendo uma atitude, eu estou tendo uma postura de defesa. Isso é para trazer para vocês o seguinte: essas imagens das posturas de fragilidade, das posturas onde a gente está mais relaxado ou mais empoderado, elas são princípios. Você vai ver isso também na natureza e você vai ver isso na organização de um sítio. Então, o que a gente traz na sexta-feira são justamente essas relações, porque a nossa percepção, a nossa consciência interfere em tudo isso. Ou seja, se eu tenho sempre também uma postura de defesa, porque eu estou sempre me sentindo atacada de uma determinada forma, é bem provável que eu faça isso, que eu reproduza isso no campo, às vezes sem necessidade, né? Então, tudo está relacionado e o que a gente está enxergando é isso, que existe um dentro, um fora, e que essas posturas não são só no nosso corpo, não são só uma consequência de eu estar sentindo algo. Quando eu mexo com o meu corpo, eu também altero a minha forma de pensar e de sentir. E é aí, né, Mari, que a gente tem uma chave. Exatamente. Foi comprovado cientificamente que nas posturas de liderança, nas posturas de alto poder, além de haver toda essa questão que a gente sabe que as pessoas, quando a gente cuida da postura, a gente fica naturalmente mais confiante, mais assertivo, mas foi percebido que da mesma forma que a pessoa fica mais confiante quando ela detém essa postura de alto poder, ou seja, quando ela ocupa o espaço dela físico no mundo, ela consegue mediar melhor as questões de estresse. Então, quando a gente analisa a diferença de estar com uma postura cabisbaixa, retraída, amedrontada, para uma postura em que eu estou expandido, a gente pode falar em questões hormonais. Quando eu estou com uma postura de alto poder, eu tenho um aumento na testosterona e uma diminuição no cortisol. Quando eu tenho esse aumento da testosterona, ali eu consigo controlar melhor as situações em que eu preciso ter coragem, eu preciso ter assertividade, eu preciso ter proatividade, porque eu tenho um hormônio que está circulando no meu corpo dessa forma. Da mesma maneira, com a baixa do cortisol, eu consigo lidar melhor com as questões de estresse. Porque nada adianta eu ter coragem, eu ser assertivo, mas eu não consigo controlar o meu estresse e fico muito nervoso, muito irritado. Da mesma forma, quando a gente olha para uma postura de baixo poder, eu tenho uma diminuição de mais de 20% da testosterona e um aumento de mais ou menos 15 a 20% do cortisol. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais eu fico cabisbaixo, retraído, encolhido, amedrontado, pior fica, mais ansioso eu fico, mais estressado eu fico, mais enxergando a parte difícil do mundo. Né? Tem uma pesquisadora americana de Harvard, o nome dela é Amy Cuddy, que ela conseguiu, diferente da terapia cognitivo-comportamental, da neurolinguística, ela conseguiu juntar um número de pessoas para conseguir elencar como funciona essas expressões corporais. Tem um TED dela, a gente pode até colocar o TED depois no PDF que vai para o pessoal para olharem, mas é fácil de achar na internet. E ela explica justamente isso, que o olhar para a postura ele vai muito além do que eu já conquistei. Né? Não é, a gente espera estar confiante, estar corajoso, para aí sim ter uma postura assertiva e uma postura dominante. Né? Ao contrário, eu mesmo estando inseguro, retraído, amedrontado, se eu mantenho uma postura de alto poder por, numa média, 2 minutos ao dia, eu já tenho essa modificação na testosterona e no cortisol. Né? Então, isso mostra o quê? Que quando eu estou deprimido, ansioso, em vez de eu me recolher num canto, eu preciso me expandir, que o corpo trabalha em prol disso, né? Isso, e na sexta passada a gente deu uma sugestão
das pessoas, quando fossem mudar de tarefa, uma das ideias que a gente trouxe foi essa: Uhum. parassem, respirassem, e uma coisa que a gente pode fazer realmente é se alongar e mudar a postura física. E aí eu queria trazer isso tudo para a questão do alimento, porque você imagina o seguinte: uma pesquisa faz uma pessoa ficar 2 minutos numa postura. Exato. E isso muda as proporções e as quantidades de hormônio no corpo. 2 minutos. Imagina o que você come, o que não faz com o seu corpo. Então, já está sabido, né? O que a gente come constrói e interfere no nosso corpo. Porém, como isso é uma via de mão dupla, o nosso corpo contaminado, assim como nossa postura cabisbaixa, como o nosso peito fechado, também interferem na nossa cognição, na forma como a gente sente e pensa. Então é isso que a gente tem que acordar. A gente acha que existe uma dominação da mente e que da mente baixa tudo e que eu como ou fico doente ou não fico doente, e tem gente que nem acha que acontece alguma coisa, acha que come para o corpo estar vivo. Não sei se vocês já se deram conta que você pode pegar um corpo saudável morto, não adianta dar comida que ele não vive, porque o que sustenta o corpo não é a comida, é a vida. Então, a gente precisa observar essas relações de dois lados em tudo. Ou seja, se eu ficar 2 minutos numa postura, muda os hormônios no meu corpo, né? Um teste de saliva, eu acho que ela faz e ela vai e já vê as quantidades de testosterona, serotonina, cortisol e todos esses hormônios que interferem diretamente no nosso humor. E você acha que não faz diferença se você come um abacate assim, se você come veneno todo dia, se você se cura sempre com remédio? Ou seja, o que a gente está propondo? Que a gente sempre está propondo isso, né, Mari? Que a gente se observe, e hoje a proposta é que a gente observe realmente o nosso corpo. O nosso corpo é uma ferramenta maravilhosa, né? De várias formas, como a Mari falou, tem a leitura corporal da postura física em si, tem a leitura do corpo sobre o que as doenças que a gente tem querem dizer, e isso tudo são ferramentas que a gente usa muito pouco. A gente está achando que fica doente do nada, porque é normal ficar doente, não é normal ficar doente, tanto que quando a gente olha de novo para a natureza, a gente vai ver que os animais não. O percentual de animais doentes vivendo na natureza das suas matilhas é baixíssimo, né? E esses são justamente, às vezes, os animais que são predados, e aí o que acontece? Sempre uma seleção para melhor da espécie. Então, a ideia está em a gente olhar a própria postura, que é um exercício de autoobservação mais simples do que observar os movimentos psíquicos que são abstratos, né, Mari? Então, eu posso ver, eu posso sentir se eu estou com o ombro tenso. E eu posso, como uma ferramenta tão simples, pegar e falar, vou relaxar o meu ombro. E só isso, como a gente está vendo que a Mari está compartilhando essa pesquisa, faz uma alteração direta no nosso hormônio, na nossa liberação hormonal, o que vai, consequentemente, afetar a nossa mente e a forma como a gente está sentindo as coisas também. Sim, porque a gente tem o hábito de olhar para a postura para não ficar corcunda, né? Preciso alinhar a minha postura para não ter dor nas costas, não ter hérnia de disco. Mas a gente não observa a nossa postura num contexto, né? A mesma coisa, aquele exercício que tem do lápis, que a tela fala, pega um lápis, coloca na boca e fica com ele na boca, que vai forçar o sorriso. Percebe? Faça uns 5 minutos em casa. Vai perceber que a gente tem uma alteração, no mínimo, de achar engraçado que a gente se prestou a botar um lápis na boca por Claro. 5 minutos, né? Outra expressão muito importante que a gente tem é essa de franzir a testa e ficar com as sobrancelhas juntas. Experimentem É, fazer isso 5 minutos para ver se a gente não fica brabo daqui a pouco. Ou já não sente que alguma coisa exato. não está direito. Né? Então, quando a gente se sente que é natural, ainda mais quando a gente está dentro de um processo ou de querer se mudar, ou de não estar satisfeito com a realidade que a gente está vivendo, ao invés de ficar dentro desse pensamento de que é ruim, tá errado, começa, quando vier este pensamento, alinhar a postura, se sentar de forma confiante, se parar de forma confiante, né? E aí, dentro disso, a gente percebe uma melhora. Eu não tenho como pensar, por exemplo, almejar um futuro no campo, ou um futuro mais brilhante, seja o que for que eu queira imaginar, cabisbaixo, retraído, com uma postura depressiva.
De né? novo, eu preciso ter uma abertura. Eu preciso ocupar o meu espaço no universo para conquistar as coisas, E essa né? é Eu uma postura de aprendizado, né, Mari? Porque assim, imagina que a gente encontra um vídeo, um professor, uma pessoa te contando qualquer coisa e você faz assim, ou seja, é óbvio que você não quer, né? E esse fechamento aqui, a gente sabe que tem uma linha aqui que é chamada de linha da raiva, né? Quando tem aquela linha na expressão, ou seja, aquilo ficou tão concentrado que ficou uma marca mais permanente, ou seja, consegue enxergar que existe a predominância, às vezes, de um determinado sentimento, né? Então, eu queria trazer uma coisa aqui que eu acho que tem a ver com isso, Mari. Eu não... Vamos ver se tem a ver. Eu trabalhei 14 anos com teatro, para quem não sabe, né? Eu tenho uma história trabalhando com teatro, eu trabalhei com um diretor que ele dizia assim: "Ah, ator não tem como não ser assim louco, entre aspas, né? Não ser talvez diferente para um contexto social assim. Por quê? Ele às vezes interpreta tantos personagens, faz tantas coisas e acaba vivendo realidades completamente diferentes da dele e passa a entender o mundo a partir de uma perspectiva que ele não teria se ele não tivesse feito aquele personagem, né? Então ele faz o papel de uma pessoa doente. Eu tenho certeza que um ator que faz a sério o papel de uma pessoa doente, ele dá muito mais valor para a saúde, porque ele percebe, ele vive aquilo mesmo que de uma forma teatral, porque ele está fazendo teatro, né? Mas o que que acontece? Porque ele vai ficar fazendo aquela postura no palco o tempo todo, ele passa realmente a saber o que é aquela condição, o que é aquele sentimento, mesmo que ele não tenha vivido aquilo de fato. E isso acontece com os atores, isso acontece no teatro, provavelmente no cinema e na TV também, justamente por isso a pessoa fica na postura, né? E tem atores que eu convivi com isso que não gostam realmente de fazer certos personagens, né? Alguns que são muito carregados em energia negativa. Por quê? Por causa disso que você está falando. Ou Exato. seja, eu fico assim, eu fico assim, eu fico assim, eu estou fortalecendo, eu estou engrandecendo essa reclusão, esse fechado, esse para baixo, esse negativo. E a gente pode, já falamos mil vezes, mudar a realidade mudando a nossa perspectiva. E como é que a gente pode mudar a perspectiva? Uma coisa tão simples. Para, abre, expande, alonga, faz qualquer coisa, não precisa ser mestre de yoga, não precisa ser nada, só precisa usar alguma postura expansiva, procurar relaxar um pouco o corpo, que isso já muda a situação, né? Exato, exato. E perceber que o corpo da gente é muito mais fácil da gente observar, né? E quando a gente vai. Isso é muito comum acontecer, e provavelmente com vocês já aconteceram. Por exemplo, eu tenho uma lembrança que me é desagradável, que é um Uhum, momento que eu não gosto, ou tanto do passado quanto até mesmo do futuro. Eu penso em algo e me dá medo e me dá desespero, alguma coisa assim. Experimentem começar pela mudança de postura perante aquilo, né? Mudando a minha postura, eu começo devagarinho a conseguir olhar para as questões que me causam desconforto com a segurança que uma postura adequada me dá. Porque se eu claro. estou numa postura inadequada, eu vou andar na rua, toda aquela carga vem comigo. Né? Agora, presta atenção, como a gente presta atenção, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa que tem consciência corporal, né? Por exemplo, a gente vê um ator se mexendo, vê uma pessoa que tem essa consciência, a pessoa ocupa aquele espaço no mundo, né? E ela flui com naturalidade. Como que eu fluo com naturalidade dentro do meu próprio corpo? Né? Eu Claro. cuido para não esbarrar em ninguém, para não incomodar ninguém, ou eu me permito ocupar o espaço que eu estou sentado, por exemplo, né? E tem uma coisa também, a gente entendendo que a nossa postura vai interferir na nossa percepção, nos nossos sentimentos, vai mudar a liberação hormonal do nosso corpo, é óbvio que um estilo de vida sedentário ou sentado assim no computador o dia inteiro, num lugar cinzento, isso está afetando diretamente a nossa
cognição, o nosso sentimento e afetando diretamente a nossa produção hormonal. Então, uma das coisas mais frequentes que a gente tem são as pessoas descrevendo essa situação. Eu não aguento mais ficar na frente do computador, isso, não sei o quê. E então vai fechando, fechando, fechando. E aí o que acontece? Isso que a Mari está falando. Aumenta mais ainda a produção dos hormônios que nos põem para baixo, que nos fazem ficar limitados para perceber as coisas, mais cortisol no sangue, e aí, ou seja, o menos é menos, é o que a gente sempre fala em permacultura. Quando eu tenho uma bobina e giro ela para o lado certo, mais vira mais, eu acumulo mais energia, eu tenho mais eficiência, e também quando eu estou desenrolando um carretel, mais é mais, ou seja, quanto mais eu puxo, mais eu estou perdendo, mais eu estou me desgastando, mais eu estou perdendo esses hormônios. E, na verdade, na propriedade rural, no terreno, no sítio, é a mesma coisa. Quando a gente está ali, o sítio é autossuficiente, está tudo organizado, as coisas se concatenam de uma forma positiva, existe uma postura relaxada. Quando não existe, você tem um sítio onde você só gasta dinheiro. O que acontece? Desperdício, desperdício, desperdício. Porque o que a gente... Mari, você tá aí? Tá travado para mim? Tá ok aí para vocês? Mari caiu, vamos ver se ela entra de novo. Mas então eu estava falando dessa questão, ou seja, da mesma forma que um sítio perde energia quando ele não é bem organizado internamente, a gente também perde energia quando não é bem organizado internamente. Tudo vai ficando menos é menos. Ou seja, quanto mais desgaste, mais desgaste. Quanto mais eu não tenho dinheiro e gasto dinheiro, mais eu me endivido. Quanto mais eu consigo organizar as finanças, quando mais eu consigo organizar os recursos de água, de solo, de tudo mais, cada vez eu tenho mais. Vai indo mais, mais, mais e mais. Sim, a Mari deu uma travada aqui, vamos ver se só tô eu. Vamos ver se a Mari volta. Chama a Mari, né, Fátima? Vamos ver daqui a pouquinho a gente ver aqui se a Mari tá de novo. Então, o que a gente está trazendo hoje, para quem não entrou aqui, eu fazendo uma síntese rápida. Existe uma lei chamada Lei da Correspondência, que está dentro do conjunto das leis herméticas. São leis que deram origem às mais importantes religiões que a gente tem no mundo, porque são conceitos elementares de vida, são leis universais que regem o nosso planeta e que depois foram descritas de diferentes formas em diferentes contextos filosóficos. Uma delas é a lei da correspondência, o que está em cima, como que está embaixo, o que está fora, como que está dentro. E o que a gente está falando é disso, que a gente pode criar tanto a partir de dentro, como pode criar a partir de fora, e esse efeito do que acontece fora vai interferir dentro e tudo que a gente sente dentro vai afetar fora. Então isso é o que a gente traz nessas sextas-feiras. Vamos trazer a Mari aqui de volta. A Mari diz que está aqui. Vamos ver se ela entra aqui na metade de baixo. O cachorro puxou o fio da internet. Está chovendo aqui na praia. Voltei, mas o Guto estava ouvindo pela casa e aí eu peguei o que tu estava falando. Eu estava falando o que a gente estava falando. O que já até tá até bom, né? Já eu acho que a gente conseguiu transmitir a ideia de hoje. Então, essas relações de correspondência. Gente, nós podemos trabalhar a partir do corpo. O corpo é uma âncora para as nossas questões imateriais. Se a gente vivesse só no espaço imaterial, tanto que a gente nem sabe, né? A grande maioria de nós não sabe o que acontece no sonho, no sono. A gente não sabe onde a gente vai parar, né? A gente despenca de noite e nossa consciência retorna de manhã. E imagina que a gente passa aí o que calculam mais ou menos 1/3 do nosso tempo nesse estado, onde a gente não sabe, onde onde a nossa consciência estava, o que a gente estava pensando ou sentindo, para não dizer onde é que a gente foi. É ou não é? Então, imaginem que a gente não tivesse o corpo para voltar, para estar aqui, por isso que essa vida encarnada também tem tanto valor, para poder nos desenvolvermos com esse corpo físico material. Então, se é assim, o corpo é uma ferramenta também para nós muito fácil, muito mais fácil da gente lidar. Posturas,
né? Alimentação saudável, cada coisa que a gente come faz diferença. Se come com veneno, se não come com veneno, faz toda a diferença. Se come demais, se não come demais, se combina mal os alimentos ou não. E aí é claro que a nossa postura, relaxar, né? Tem vários pontos de tensão que a gente tem. Então, pelo menos o que eu faço de muito simples, claro que eu sempre fiz muita atividade física e viver no campo, graças a Deus, te dá a possibilidade de se movimentar. Muito, isso é muito saudável. Então tem gente que acha assim, mas eu vou pegar na enxada, mas eu vou ter que caminhar, sim, graças a Deus. Porque se você não fizer isso, acontece isso que a gente está falando, certo? Você começa uma produção cada vez mais negativa, não só de pensamentos, como de sentimentos e de hormônios, ou seja, físico, né? Isso aí. Eu acho que esse é o recado mesmo, né? E perceber isso, né? Quando a gente tem um pensamento ruim, dificultoso, inseguro, né? Que a gente, quando está falando de viver no campo, a gente percebe várias inseguranças em relação a ir para o campo. Quando a gente começa a ter esses pensamentos, que a gente altere a postura. Como seria a minha postura se eu estivesse confiante, por exemplo, Sim, para ir ao campo? Muda a postura e continua pensando sobre a mesma coisa. E percebe ó, como o pensamento flui, né? Se eu estou na frente do computador e realmente trabalhar na frente do computador é muito complicado, né? Mas se a minha postura está cabisbaixa e eu estou com os ombros fechados, me protegendo, porque a gente fica assim depois de horas no computador. Experimenta claro, tomar uma postura de alto poder e fazer o mesmo trabalho, né? Uma sim, postura em que eu estou assertivo, em que eu estou segurante. E como que eu consigo, como que é a minha postura quando eu estou feliz e confiante? Experimenta sentar na cadeira dessa forma, para ver quanto tempo mais o trabalho vai ficar insuportável, né? A gente muitas vezes reclama do que está, das inseguranças que a gente tem, do medo que a gente tem, e realmente são sentimentos que a gente é tomado por eles. Então, enquanto claro. eu ainda não consigo chegar à origem desse medo, enquanto eu não consigo chegar na origem dessa insegurança, eu posso cuidar da resposta fisiológica que esses sentimentos dão. Porque hoje a gente fala de postura. Daqui uns dias a gente provavelmente já traz e já explica qual é a ligação da nossa fisiologia com o nosso comportamento. E aí Exato. esse exercício de olhar a postura que a gente passa agora, ele é importante para quando a gente chegar no momento de falar sobre o comportamento e como a nossa fisiologia interfere nesse comportamento, vocês já conseguirem ter uma noção do que a gente está falando e já Claro, conseguirem experienciar isso, né? Porque às vezes a gente fala, vamos observar os pensamentos, é difícil, né? Mas para observar o corpo é impossível a gente achar difícil, né? É só cuidar se eu estou pensamento ruim, postura plena, se eu estou com pensamento bom, eu observo a minha postura. Quando eu penso bem, a minha postura está boa, né? claro, Quando eu mantenho uma postura altiva perante a vida, eu fico mais lúcido, né? E a gente precisa de lucidez no momento que a gente está vivendo, né? Então não exatamente. adianta eu clamar por lucidez e estar lá entregue, né, as baratas que nem diz o outro. Não, eu preciso cuidar da minha postura. Mesmo que eu não esteja sentindo, isso é muito importante. Mesmo Sim, que eu não esteja sentindo confiança, plenitude, segurança, quando eu coloco uma postura de plenitude e de segurança, automaticamente o meu corpo compreende o que está acontecendo, automaticamente o meu pensamento pessimista diminui, né? Então a gente exatamente. tem que ser amigo, a gente tem que ser o nosso amigo para conseguir fluir dentro desse processo, Claro, né? E e o eu acho que nosso o corpo é corpo uma é ferramenta tão à mão, exato. né? Vamos dizer Eu assim. A percebi que gente o está sempre corpo dentro dele. exato, e corpo e mente tão conectados. A gente Não, não mais que pode. vida integral, não é? Como é que a gente vai estar só no corpo ou só Não na há mente? É como. impossível, né? Por isso que Exato. eu tenho uma hipocrisia às vezes nessa questão espiritual. Então, que o espírito é superior ao corpo. O espírito ele não é superior ao corpo, né? Nesse momento, nessa encarnação que a gente está,
corpo e espírito têm correspondência, então nisso se aplica também essa lei de que está em cima como está embaixo, e às vezes o corpo ele pode ser muito mais claro do que a sua mente, né? Porque a mente tem vários subterfúgios e existe um casamento aí, uma unidade com o espírito, por isso eu vou até aproveitar os comentários sobre yoga, que todas essas questões físicas que trazem uma integralidade são muito mais efetivas do que a gente ir na academia e fazer só o bíceps, fazer só não sei o que eu já falei aqui da questão de certos exercícios isolados assim, que dá pra gente ver a qualidade da pele da pessoa, ou seja, por mais que ela faça exercício, esse tipo de exercício, às vezes existe uma degradação, por quê? Porque não tem essa visão integral, né? Eu fiz yoga, agora faz um ano que a minha professora mandou os exercícios para eu fazer em casa, adivinha se eu tô fazendo? Eu só me alongo. 20 anos, quando eu saí de São Paulo no ano 2000, fui para o interior, eu comecei a fazer yoga no ano 2000 e foi uma coisa que me ajudou muito. É uma das opções, mas não é só. Uma coisa que eu acho mais elementar ainda é alongamento, né? Então, como a gente tende, por exemplo, a travar assim quando fica tenso, né? Ou seja, alongar, começar a alongar é uma coisa que ajuda muito. Mas em relação à yoga, como às vezes tem uma sugestão da professora de uma determinada postura que é diferente para as pessoas, você pode, num determinado momento, não conseguir fazer e às vezes com uma determinada postura mental você consegue fazer aquela postura. E como tem a correspondência, da mesma forma, quando a gente tenta fazer uma coisa diferente com o corpo, a gente acaba movimentando algo diferente na mente. E é por isso que as crianças, quando estão na fase de aprendizado, inventam de tudo. É assim, você consegue pegar o olho por esse lado, você consegue andar com o pé só, você consegue andar com 4 mãos e com as 2 mãos, um pé e um pé para cima, ou seja, o tempo todo elas estão mexendo o corpo e é uma fase o quê? De um amplo aprendizado. E depois a gente começa a enrijecer, né? Começa a ficar adulto e enrijecer. Mas não só a yoga, qualquer disciplina física que as pessoas façam, que combine com elas, é super legal. Pode ser, a pessoa tem que achar o que ela acha bom e você simplesmente, durante as atividades do dia, se não quiser fazer nada, tá? Como você falou no começo, né, Mari? Presente no próprio corpo. Lava a louça assim, estica o braço, é ou não é? Qualquer coisa. Escova. Eu fiz de tudo. Eu fiz Kendo, Aikido, Kung Fu, que foi o que eu fiz mais tempo, fiz esgrima, fiz jazz, fiz natação, fiz arco e flecha, fiz yoga, fiz um monte de coisa, porque a gente tem uma relação com o corpo, a gente tem que fazer. E cada uma dessas coisas me ensina uma coisa. E fazendo as disciplinas japonesas, Kendo e Aikido, a gente é obrigado, faz parte do treino, limpar a sala antes de começar e ao final. Isso nas escolas onde eu participei. E um jeito de limpar que é bem alongado, assim, ou seja, a gente fica em pé, com a mão no chão, flexionado, escorregando o pano e não pode parar até chegar no fim da sala. Então vai andando desse jeito até o final. Se a gente aproveitar as oportunidades das coisas que a gente tem que fazer com o nosso corpo no dia a dia, para usar o corpo de uma maneira mais consciente e fazer isso que a Mari está propondo, ou seja, se observar enquanto faz essas coisas, observar o que está pensando e como é que o corpo fica conforme os pensamentos, a gente tem uma ferramenta, já tem, né? É só usar, que é o nosso corpo. Exato, porque quando a gente se mexe, a gente fica satisfeito, pleno, cansado. Por que o cansaço físico é tão bom? Né? A gente percebe, nossa, é muito mais difícil eu Muito trabalhar bom. o dia inteiro no No computador e computador. dormir com a cabeça cansada do que eu dormir com o corpo cansado, né? Então, Com certeza. esse movimento de perceber o corpo durante o dia, nossa, eu alonguei, porque normalmente a gente percebe o corpo assim, pá, fui pegar um negócio aqui, me deu um mau jeito. Me deu um mau jeito. É só assim que a gente percebe o corpo, né? Doeu aqui, doeu ali. Quando a gente vai olhar isso de uma forma mais holística, a gente percebe que o corpo dói porque ele está pedindo que a gente dê atenção para determinada parte do corpo que significa determinada coisa, né? Então, como que eu observo meu corpo? Eu só presto atenção no meu corpo quando ele dói, quando ele fica doente, ou eu percebo o meu corpo quando ele me dá prazer, né? Quando eu me sinto satisfeito,
né? A mesma coisa, quando a gente Isso é tá, maravilhoso. não é? Essa É observação é impressionante. excelente. Eu tive um professor que perguntou assim para a classe uma vez: qual é a parte mais importante do corpo? Eu até conto isso aí nos vídeos. Aí um fala assim: o coração, né? Aí o outro diz o cérebro, ou seja, esses mega órgãos, né? Ninguém lembra o fígado, Sim. que é o órgão da vitalidade, mas enfim, todo mundo citava os órgãos. E o que a gente sempre traz com a questão da permacultura e trazendo aqui também nas sextas-feiras? Existe uma integralidade, a gente é um corpo inteiro. O coração sozinho, sem o resto do sistema circulatório, o resto do... que importância que ele tem? O cérebro sem poder mandar impulso elétrico para um corpo, que importância que ele tem? Ou seja, a importância está no conjunto. E aí ele respondia assim: não, não é esse órgão, não é esse, não é aquele. O órgão mais importante do seu corpo é o que dói. Por É, quê? Quando dói é que a gente dá atenção. Você tá com o seu corpo inteiro maravilhoso. Se tiver com um espinho na unha, você não fala, não, mas o meu coração, que é o meu principal órgão, tá maravilhoso. O cérebro, tá o seu fígado, tá ali. Não, você tá preocupado que tem um espinho no dedo. É ou não é? Então a é gente tem que aproveitar que o corpo nos dá essa cutucada tão forte e fazer isso então. Observar nossa postura física, usar o corpo para mudar a nossa postura mental e daí mudar de atitude a partir do nosso corpo também. Ou seja, não é só estudar, não é só, ou seja, se movimentar, né? Tem uma outra questão também importante na nossa composição é que a gente parado, o nosso sistema digestivo não funciona bem. Vocês sabem que a gente tem que caminhar e tem que se movimentar para o sistema digestivo funcionar. Então, o cavalo é a mesma coisa. O cavalo ali atrás ele tem o seco, que é justo o lugar onde ele consegue absorver as proteínas da celulose, né, essas mais rígidas, diferente de uma vaca que vai aproveitando desde o começo. O cavalo é nesse momento. E aí, o que ele precisa fazer para esse seco funcionar? Caminhar. Ele tem que andar. Então, movimentar o corpo é fundamental. E o que a gente queria trazer, né, Mari, era que a gente pode fazer uma vida integral melhor, pode se relacionar com tudo melhor a partir da observação da nossa postura física do corpo. exatamente. Aí, como o pessoal estava achando difícil olhar os pensamentos, a gente facilitou as Olha o corpo. coisas. Agora não tem mais como. Não Olha o tem... corpo e a postura que tá tudo certo, né? Experiencia, verifica quando eu estou ansioso, como melhora, quando eu estou depressivo, como melhora, né? Que isso é comprovado, a gente melhora assim, e a gente vai começando a ter uma relação melhor com o corpo e vai começando a pensar melhor, né? Vem um Isso aí. pensamento ruim, vou falar de novo, vem um pensamento ruim, descrente, por exemplo, não vou ir para o campo, tem muitos bichos, muitas coisas, não sei se vai dar certo, não sei se é seguro. Experimenta, muda a postura, fica 2 minutinhos e começa a pensar numa postura expansiva, para ver se o Dois pensamento. minutos faz dois diferença. minutos por dia, né? Isso aí tá melhor do que aqueles aplicativos de malhar em casa, que é 11 minutos. E uma coisa importante também, a gente sabe que o nosso rosto ele tem muitos e muitos pequenos músculos que dão uma série de nuances na nossa expressão, né? E é uma forma de comunicação muito importante. Então, o povo aí que gosta de yoga também, começar a fazer um pouco de yoga facial, tem bastante, é pouco divulgado isso no Brasil, mas é muito interessante relaxar o rosto também, porque a gente traz essa atenção para o rosto, como aquele exemplo que a Mari falou, da gente franzir o senho, né? Então, solta aqui, puxa aqui, solta a testa. Tem um monte de exercícios que a gente pode fazer, mas só começar a pensar em olhar o corpo como essa ferramenta realmente de mudança de atitude é elementar e básico. Perfeito. É isso aí mesmo. E Então, é só isso. isso. Semana Solta. que vem a gente segue o assunto. Quem fez o dever de casa dessa semana vai conseguir entender os da próxima semana. Quem quiser uma hora fazer um Zoom, a gente vai ver se acha um espaço para compartilhar as experiências. A gente vai compartilhar os PDFs também para vocês responderem. Não entrou agora, mas entra em breve para vocês. A gente queria juntar com o assunto de hoje. E aí deixa aí nos comentários também que a gente pode uma hora organizar isso para poder também escutar vocês um pouco. Vai ser interessante a gente fazer essa troca dessa maneira. Acho que a Mari topa também. Então, cuidem-se integralmente, né? Da mente, do corpo, do coração, porque a gente tem que estar blindado no melhor sentido da coisa, ou seja, inteiros, né? Não estar despedaçado por nenhum pedaço. É assim que a gente se mantém saudável. Então, comer bem, não comer demais, não comer porcaria
se movimentar e se observar em tudo isso, tá presente, né? Tá dentro da própria pele, tá dentro do próprio corpo. Eu acho que é isso. É isso aí. Perfeito. Grande beijo. Beijo. Mandem as sugestões de assuntos também, porque eu e a Mari a gente tem uma lista tão grande de assuntos que a gente não sabe nem por onde começar. Isso aqui não tem um método, né? A gente vai pegando os assuntos na sexta-feira e vai Senão a gente vai fazer trazendo umas diversos lives aspectos. de 3 horas, né? Senão as lives vão ficar super demoradas. Sugiram assuntos que vocês querem saber, que é Isso, e importante. a gente faz bem pontual, como a gente tentou fazer hoje, mas já estamos com 50 minutos. Muito obrigado, gente. Mexam o corpo, comam bem. Isso é uma preciosidade que a gente tem, a oportunidade que a gente tem de estar vivo, encarnado, né? A gente devia agradecer todo dia só por acordar e continuar tendo nosso corpo, continuar tendo saúde. Então, a gente focando nisso, todo o resto se desenrola muito mais rápido, né? Muito mais fácil, porque a gente está com essa concentração de positividade e de vitalidade, não só no corpo, mas na mente, né? No nosso coração, da forma como a gente sente, e a gente precisa disso para construir um mundo melhor, mais orgânico, mais permacultural, né, Maricota? Mas perfeito. Beijo, boa noite Beijo. pra vocês. Beijo para vocês. Tchau.